palavra de Deus está contida no livro sagrado. Como se chama o livro sagrado? Como é que chama? A Bíblia. A Bíblia é mais do que um livro. Quantos livros tem a Bíblia? 73. Tem 73 livros. Então, em quantas partes se divide a Bíblia? Como? Sabem o que é um testamento? Sabem o que é um testamento? Vocês já fizeram testamento? Ainda não. Realmente uma pessoa, eu ainda não fiz também. A pessoa quando os quer os pais pedir deste mundo vai fazer o testamento. Então, vai ao notário e faz um testamento, diz assim, deixo isto àquele, deixo aquilo ao outro, deixo aquele ao outro, e escreve essas coisas que deixa ficar. Isso é um testamento. É uma herança. Ora, também, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a herança. É aquilo que Deus nos deixa ficar para a nossa salvação. Então, o Antigo Testamento tem quantos livros? 46. 46 livros. E o Antigo Testamento divide-se em 4 partes. Tem os primeiros 5 livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. Depois tem os livros históricos. Históricos, contam histórias, os reis, os Samuel, os crónicos, etc. Tem depois os livros dos salmos, os poéticos. A Teresa veio aqui salmodiar. Vou aqui num salmo e salmodiou. Cantou o salmo. Ergue-se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Foi o que ela salmodiou. É o livro dos Salmos, o livro poético. Tem os livros sapienciais. Sapienciais quer dizer de sabedoria. Livros de sabedoria. E tem os livros proféticos. Há os profetas maiores, que são 4, são Isaías. Exatamente. Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. E tem os 12 profetas menores. E são então os 46 livros do Antigo Testamento. Escrito, portanto, antes de Cristo, antes de Jesus. Depois de Jesus, a contar a vida de Jesus e as palavras de Jesus, aparecem então os 4 evangelhos, que são, segundo, são Mateus e João. Os 3 primeiros são muito parecidos, chamam-se os 3 evangelhos sinópticos. E o São João é diferente. É bastante diferente. Então temos os 3 sinópticos e mais o de São João. 4 evangelhos. Depois temos um livro muito simpático, que nos conta a história da igreja a nascer. Como é que chama esse livro? Atos dos Apóstolos. Depois tem uma série de cartas. Cartas de São Paulo. Primeiro Paulo, que escreve muitas. Cartas de São Paulo, cartas de São Pedro, cartas de São João e cartas de Judas. São Judas. E depois o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que quer dizer revelação. Em inglês até este livro não é Apocalipse, é Revelation. Portanto, é o livro da revelação. Um livro muito enigmático, realmente é tudo muito simbólico, é um livro muito bonito, escrito por São João, que já quando ele era muito velhinho. É isso. E é assim que estamos então a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. E Deus fala-nos através da sua palavra. Hoje celebramos então o mistério da Ascensão. E no mistério da Ascensão, a primeira leitura, que era de Lucas, São Lucas escreveu 2 livros.
escreveu o Evangelho e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Então o São Lucas, que era um homem culto, era médico e acompanhou São Paulo nas suas viagens apostólicas e missionárias, então São Lucas escreve o seu livro dos Atos dos Apóstolos e começa assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, eu narrei todas as coisas que Jesus disse e fez, até o dia em que foi levado ao céu. Ele escreve ao Teófilo. Quem é o Teófilo? É algum amigo de Lucas? O que é que quer dizer Teófilo? As pessoas que se sabem o que quer dizer a palavra Teófilo? Teos quer dizer Deus. Filos quer dizer amigo. Então, o amigo de Deus. Afinal, o Teófilo é cada um de nós. E ele dedica o livro, é uma dedicatória. É uma dedicatória que Lucas faz. Diz, no meu primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro livro foi o Evangelho. Este é o segundo livro que ele escreve. Então, no meu primeiro livro, eu escrevi sobre Jesus e quando foi levado ao céu e quando mandou o Espírito Santo. Agora, neste segundo livro, ó Teófilo, eu vou-te contar como é que foi os primeiros passos, como é que foram os primeiros passos da Igreja. Está muito bem feito, muito bem escrito, muito bem narrado, este livro dos Atos dos Apóstolos. Então conta que Jesus, antes de subir ao céu, fez como que um discurso de despedida, dizendo aos apóstolos, não fiqueis tristes, eu vou partir, vós vos deixar de me ver assim fisicamente, mas eu não vos abandono, eu estou sempre convosco. Então levou-os até ao monte e começou a elevar-se à vista deles. E é isto que chama Ascensão. São Mateus também conta a mesma coisa, também diz, Jesus também levou os seus amigos até ao monte e fez-lhes um discurso e diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então agora ide vós, agora sois vós, ide vós por toda a terra, por todas as nações do mundo, anunciar a palavra que vos ensinei, anunciar esta boa nova da salvação a todos os povos da terra. Portanto, São Lucas, ou São Mateus, e São João e Marcos, é isto que dizem acerca da Ascensão. Quer dizer, Jesus está no céu, está no seio da Trindade, mas a tarefa de anunciar a boa nova pertence-nos a todos nós. Nós temos esta missão sempre. E nunca podemos dizer assim, não, isto no computador é fácil. Eles às vezes desenham esta história pintando o mapa do mundo, assim como a cor, o cristianismo chegou aqui, chegou ali, chegou lá. Pronto, acho que é fácil. Mas não. É que o cristianismo não é dizer assim, pronto, já foi anunciado, já. Não, é preciso sempre anunciar sempre. Porquê? Porque uns morrem e outros nascem. Há sempre gente nova, sempre. Nós não podemos adormecer. Não podemos dizer assim, mas a catequese em Portugal já se ensinou há muito tempo. Há 50 anos, há 60 anos, há 40, há 30, há 10. Então, e os que nascem agora? E os meninos que para o ano vão fazer a palavra, não precisam de ouvir também? E daqui a 50 anos, aqueles que já nascerem, que forem os vossos filhos, não precisam também de ouvir a palavra de Deus? Já estás a ver? Esta tarefa de ir e anunciar não ficou feita uma vez. Vai-se fazendo. Faz e vai-se fazendo. E cada um de nós é então chamado a isso. E os meus amigos de hoje, da Festa da Palavra, pois devem ter a Bíblia, não como um livro que lá está metido lá na estante, ou em cima da mesinha de cabeceira, ou na mesinha, sei onde, arrumada, metido numa gaveta, mas é um livro importante. Que de vez em quando é preciso chamar. Não é para se ler como quem lê o romance, como ler as aventuras de Patinhas. Não é a mesma coisa. A Bíblia não é para ler do princípio ao fim, assim como quem lê um livro de romance ou de histórias. Não. A Bíblia lê só bocadinhos. É por isso que, para que nada se perca, a Bíblia tem livros, os livros têm capítulos, e os capítulos têm frases que se chamam versículos, e está tudo numerado. Eu não vos contei que lá na minha terra havia lá uma capela muito bonita, quando eu era criança. Havia lá um bairro bonito, que era de um senhor, e esse senhor tinha uma capela. E eu era pequenino, tinha pai 5 ou 6 anos, e então aquele senhor vendeu a capela. E era uma capela muito linda, mas eu não me esqueci nunca daquilo.
Então eu lembro-me os homens a tirarem as pedras da capela, a numerar as pedras todas, e vias no chão, até os santos, haviam santos também, e depois veio o caminhão e levou aquilo. E dizem que construíram essa capela lá no Estoril, está lá no Estoril, eu ainda lá não fui. Tenho a próxima vez que for para lá, com 2 ou 3 dias de antecedência, assim devagar, a ver se vou ver. As pedras eram tão importantes, era uma capela tão linda, que levaram pedra a pedra e numeradas. Também a Bíblia também é tão importante, que todas as frases têm um número, para que nada se perca, e chamam-se os versículos. E então é por isso que às vezes vês assim uns números num papel. C, quer dizer Marcos. Meque, Marcos. Depois por abreviado, Marcos. 1, quer dizer capítulo 1, vírgula. 3, traço 10. Então é Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 3 a 10º. É assim. A gente vê aqueles números no fundo da frase, que é para assim. Então vemos cor, quer dizer, 1 Coríntios 5, capítulo 5, 10 a 27. Portanto, quer dizer que eu devo ler o versículo 10 a 27 do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. É assim como é lindo, não é? É assim como é bonito. As pessoas crescidas, com certeza não forem industriadas nisto, é uma pena. Hoje a catequese já não está sem Bíblia. É por isso que, quando esta festa foi instituída, no princípio, era neste dia que estava a Bíblia como uma prenda. Agora não. Nós demos a Bíblia no princípio do ano. Os vossos pais, padrinhos, escreveram uma dedicatória bonita na vossa Bíblia e tivemos aqui uma festa para isto. Hoje é mais para apreciar, para saborear, como realmente a palavra de Deus é importante. Mas antigamente não se lia a Bíblia, infelizmente. Os católicos raramente liam a Bíblia. Também pouca gente sabia ler. Não é? Pouca gente sabia ler e, portanto, a Bíblia estava escondida. Mas agora não. Agora toda a gente deve ter a sua Bíblia. Toda a gente deve ter as suas escova-dentes, não é? Não se usa a escova-dentes do vizinho, nem do irmão. Portanto, cada um deve ter a sua Bíblia. Exatamente. A comparação é feia, mas é o que é. Cada um tem a sua Bíblia e lê pela sua Bíblia. Hoje, os vossos pais deram-vos aquela Bíblia naquele dia, mas amanhã o vosso irmãozinho mais novo também vai fazer a festa da palavra. Então o pai disse, para não estar a gastar outro dinheiro, que pegue na Bíblia do meu filho mais velho e do ao mais novo. Calma aí. Cada um deve ter isso. Está bem? E acompanhar. E é a minha, vai comigo, vai. Quando eu sair de casa e for para viver para a minha casa, eu levo a Bíblia. A Bíblia deve-nos acompanhar. Então, é como que um tesouro que deve acompanhar a nossa vida. Portanto, oxalá que os meus amigos sintam cada vez mais amor à Bíblia, a palavra de Deus. Creio.